Me desafio aqui em falar em poucos minutos algumas chaves para que a gente possa alcançar aí um milagre. Eu tenho visto e vivido e presenciado muitos milagres na minha vida, principalmente milagres pessoais e na vida de algumas pessoas. E primeira coisa que a gente tem que entender antes de alcançar esses milagres, e é uma coisa que eu tenho visto muitas pessoas dizerem, né? Muitos pessoas importantes que eu sigo, né? Como por exemplo, um dos últimos pessoas que eu tenho tentado modelar aí, nem chego perto, aquele rapaz chamado Pablo Marçal, ele tem falado uma coisa de identidade. Antes dele, falando a respeito de identidade, eu vi alguns anos atrás, Elder Rushon M. Nelson, que é presidente da Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias, do qual eu faço parte também, estou lá, tenho minha fé lá desde muito novo, desde os 14 anos. E ele falou, o Russell M. Nelson falou que o maior problema dessa geração é não saber quem é. E a do Russell M. Nelson ele falou que nós somos filhos de Deus. Então, se a gente é filho de Deus, então provavelmente somos feitos à sua imagem e semelhança, como está escrito. E por ser filhos de Deus, nós herdamos dele, dentro de nós, um espírito que é eterno. Somos feitos à sua imagem e semelhança. Nós somos, já viemos pré-aprovados de fábrica, né? Nós não precisamos, assim, da aprovação de ninguém. E é uma das coisas que o Paulo Marçal fala, é de inteligência emocional, que ajuda muito. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui. Um dia eu cheguei, minha mãe já faleceu, eu não fui criado com meus pais juntos, né? Minha mãe me criou na maior parte do tempo. E minha mãe nunca contou para mim muito como foi o relacionamento dela com meu pai. De fato, vi os dois poucos juntos. Da vez que eu vi eles brigando ainda. Então eu cheguei pro meu pai e perguntei, pai, por que você separou da minha mãe, nunca deu certo com ela? E ele falou uma coisa para mim que foi tipo uma bomba, né? Ele falou assim, mas eu nunca fui casado ou tive um relacionamento junto com a sua mãe. Aí piorou minha situação na minha cabeça. Então fui fruto de um acaso, né? E o que acontece? Se eu me apegasse a isso, eu ia ficar muito mal, né? Sei lá, eu me sentia, eu sou um cara que não foi desejado, né? Eu nem penso muito nisso. E é o que a maioria das pessoas hoje pensam, né? Porque a maioria das pessoas não tem uma boa referência dos pais ou foi criado com pessoas que não deram uma boa referência. Mas o que torna a gente de fato especiais não é de onde eu vim muitas vezes, que às vezes eu não vim de uma família nobre, de alguém muito importante. Embora especiais, eu tenho um carinho muito bom com meu pai e amo minha mãe que já é falecida, tenho muitas saudades. Mas saber que você é filho de Deus, aquele que fez o universo, criou o mundo, que mandou seu filho aqui na Terra, que fez muitos milagres, que conseguiu transformar o mundo inteiro e deu para você poder progredir aqui, faz muita diferença. Saber que você é filho de Deus. Saber que você tem um pai que é eterno, que é todo poderoso, que sabe todas as coisas. Você é mais do que aquilo que está, às vezes, no seu ambiente, ao seu alcance. Porque você pode fazer muita coisa sabendo da sua identidade. Então, se eu sou um filho de Deus, o Russell M. Nelson diz que nós somos filhos do convênio. E pensando nisso, né, todo mundo que aceita Jesus Cristo, sem assim, muita religiosidade, sem muito fanatismo, que aceita Jesus Cristo faz parte da família de quem? De Abraão. Né? E Abraão disse que Deus falou através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E todo mundo na Bíblia, a gente vê, eram pessoas simples, com defeitos, não eram pessoas perfeitas, tirando aí com exceção de Jesus Cristo, que realmente foi o exemplo maior, né? Pessoa perfeita. E por que eu estou falando dessa identidade? Se você é filho de Deus, se você é um filho do convênio, e se você é um discípulo de Jesus Cristo, você tem que aceitar três coisas. Primeiro, a sua origem é eterna e você é especial. Segundo,
como um filho do convênio, você tem heranças que você precisa pegar. Eu fico imaginando Adão e Eva quando chegaram aqui na Terra. O Senhor falou para eles assim, expulsou eles do Éden e falou assim: a Terra está aí para vocês, né? Crescei, multiplicai, que eles deviam conquistar a Terra e cuidar dela. Então, o Senhor nos deu tudo, nós precisamos conquistar. Né? Sujeitar e dominar, né? Foi as palavras exatas que estão lá na Bíblia, sujeitar e dominar. E muitas vezes a gente esquece disso, né? Que a gente tem que fazer a Terra sujeitar e dominar ela. Então, parando aqui para a identidade, como discípulos de Cristo, a gente precisa entender uma outra coisinha, que se eu sigo ele falou que eu poderia fazer obras maiores do que ele fez, que eu posso, através do Espírito Santo, conseguir chegar em lugares que ele não chegou. E, de fato, Jesus Cristo ele se esteve ali no Oriente, ali na terra de Jerusalém, onde os judeus estavam, e só depois que ele realmente faleceu, ele deu ordem aos apóstolos para pregar o evangelho para outras pessoas. Então a gente vê hoje no mundo quantas pessoas foram impactadas por sua vida. Eu acabei me atendo só à identidade aqui, mas eu prometo que eu vou fazer outro vídeo falando a respeito de alguns passos, que são os códigos que eu decifrei aí do milagre. Eu não vou falar, esmiuçar todos aqui, mas eu vou falar um pouquinho de quais são esses passos, dessas chaves. Você tem a chave da visão e da fé. Você tem a chave de aceitar a vontade de Deus. Isso não quer dizer, de nenhuma maneira, e eu vou esmiuçar isso aqui, que você tem que aceitar o não, propriamente dito. Mas você tem que estar disposto a ouvir o não. Porque o Senhor falou que faça-se a sua vontade, não a minha. Se até Jesus Cristo orou pedindo para que afastasse o cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus, então quando você estiver pedindo algo para Deus, você tem que aceitar que a resposta pode ser o contrário e Deus vai continuar sendo Deus. Agradecer, né? Você tem que agradecer já os pequenos milagres que você já alcançou na sua vida para que você possa alcançar um maior que você está buscando. Saber pedir, você tem que ser específico ao pedir algo para Deus, tá bom? E saber ouvir a resposta. Acho que esses são 5, vamos dizer assim, 5 chaves básicas aí, 5 códigos que a gente pode esmiuçar em muitas coisas aqui. Eu vou contar a experiência, vou fazer mais vídeos para vocês, falando a respeito disso, para a gente poder aí conquistar o milagre que a gente está esperando. Seja financeiro, seja na saúde, seja um convívio melhor com aquelas pessoas que a gente precisa. Continua aí, dá um like, me segue, porque pra gente possa ter mais vídeos como esse aí.